Só nesse início do segundo semestre, o Ibovespa oscilou quase 10 mil pontos entre a mínima e a máxima durante os pregões, ou seja, bastante volatilidade. Analistas apontam como motivos a saída do estrangeiro, aumento dos riscos fiscal e político, mas, apesar desse cenário macro um pouco negativo, que exigiria um pouco de cautela, os gestores da Equitas, eles demonstram algum otimismo, dizem que o que importa, na verdade, é o micro. E olhando setores, empresas e IPOs, tem muita história interessante na visão dos gestores. Desde o ano passado, a Equitas entrou em 13 ofertas. Para falar sobre essas histórias, o programa Cabeça de Gestor recebe Luiz Felipe do Amaral, que é sócio e fundador da Equitas, uma gestora especializada em ações e com 5 bilhões de reais sob gestão. Meu nome é Carlos Cotorno, eu sou jornalista do Broadcast, hoje é 10 de agosto de 2021 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Luiz, eu queria, vocês têm aproveitado vários IPOs, entraram inclusive no ano passado, mas nesse ano também agora, né, recentemente, e demonstram essa visão assim um pouco, digamos, positiva, né? O que justifica esse otimismo aí de vocês? Oi, Carla, obrigado pelo convite. O que justifica, assim, a gente tem um outro movimento acontecendo no mercado que é parte de um processo de desenvolvimento, na verdade, do nosso mercado de capitais, né? Durante muitos anos, o mercado foi tolhido, vamos dizer assim, pela competição com o CDI. Então, com a queda de taxa de juros que vem acontecendo nos últimos anos, apesar de a gente estar agora num ciclozinho de alta, mas ela caiu de forma estrutural, né? Então, com essa queda de taxa de juros, o mercado, as pessoas físicas aqui brasileiras começam a buscar investimento em renda variável. Em paralelo, tem outro fato importante, que foi a diminuição de participação das fontes oficiais de financiamento, os bancos públicos, via BNDES e os demais bancos, que diminuíram a oferta, a participação no mercado de crédito, o que abre espaço para o mercado de capitais. Ou seja, a Bolsa passa a ser uma alternativa de captação real para empresas que têm planos de crescimento e enfim, expansão, né? Então tem uma série de empresas que no passado não tinham acesso a mercado, que estão agora tentando fazer suas ofertas públicas, né? Levantar capital via IPO. E o resultado disso é que a gente, aqui como gestores, como investidores, a gente acaba tendo acesso a um número muito maior de empresas para investir, fazer mais escolhas, né? Escolhas com muito mais matéria-prima. Então, é daí que vem nosso entusiasmo com o movimento que está acontecendo hoje no mercado de desenvolvimento, e a gente tem gasto um tempo na nossa equipe aqui, estamos investindo um tempo importante em analisar todas essas alternativas, essas empresas que estão buscando vir ao mercado. Então, a gente está vendo este movimento de mercado como algo bem positivo, né? Mais acesso ao capital, mais alternativas para investimento. Agora, desse cenário macro que a gente vê o estrangeiro saindo, como foi em julho, risco fiscal, risco político, que agora, em agosto, ganhou uma importância bastante grande no noticiário, e quando a gente pensa em cenário macro, né, isso afeta de que forma a perspectiva de vocês? Vocês olham para isso? Queria entender um pouquinho essa cabeça de vocês. A gente olha, mas a gente não acha que a gente consegue antecipar esses movimentos de ruído que acontecem no mercado como um todo. O mercado, olha, é muito, em geral, né, é muito curto-prazista, então reage de forma, às vezes, exagerada a ruídos, né, a ruídos que são, na nossa visão, imprevisíveis. Isso em geral, não é só aqui no Brasil, mas no Brasil eu diria que com uma intensidade maior ainda, porque o nosso ruído político ele é quase que constante, né? Então a gente vive de tempos em tempos aqui questões políticas, questões de ciclos econômicos afetados tanto pelo lado político, pelo que acontece fora. Então, isso é o que movimenta as ações no curto espaço de tempo, né? No mês a mês, na semana a semana, é daí que vem as oscilações de preço de ação. A gente acha que a gente tem um diferencial se a gente consegue olhar não o ruído, mas o que são os movimentos estruturais, né? E os movimentos estruturais principais para a gente são os micro, né? O que acontece no nível das empresas. Apesar desse ruído todo no Brasil, no noticiário ser muito turbulento, a gente vê um ambiente de uma economia grande, com escala, que permite criação de riqueza por parte de empresas que tenham negócios diferenciados, uma boa execução.
E é nisso que a gente tenta focar, né? Se a gente conseguir focar nisso, por mais que não tenha controle do que acontece no mês a mês, no trimestre, no longo prazo, e a gente fala daí um horizonte de 3 a 5 anos, que é o que prevalece, no final das contas, são os fundamentos, né? O que está por trás, na dinâmica micro das empresas. Sim. Falando dessas dinâmicas particulares, né, eu queria que você contasse um pouco das histórias que vocês entraram do ano passado para cá. A Localweb é uma delas, né? Que teve uma valorização super grande aí desde o IPO, mas queria que você, e acho que está muito linkado aí ao fato de estarmos em home office, nós na agência estamos em home office, muita gente ainda está nas empresas, mas queria que você contasse um pouco das histórias que vocês viram e que estão surfando agora essa valorização. A gente tem feito, como eu falei, um investimento de tempo grande para olhar essas empresas novas que vêm ao mercado. O Localweb é um exemplo de uma empresa de tecnologia que vem se beneficiando de uma tendência de desenvolvimento do e-commerce. O e-commerce tinha uma penetração muito baixa no Brasil, ainda tem a penetração baixa. Teve uma aceleração muito grande ano passado em função da pandemia, né? As lojas físicas fechadas foram um estímulo para o desenvolvimento do e-commerce. E a Localweb é uma empresa que se beneficia muito disso. Ela provê, vamos dizer, a infraestrutura para empresas, para varejistas de pequeno porte se tornarem digitais, começarem a operar, usar o e-commerce como mais um canal de distribuição importante, né? E para isso você precisa de toda uma infraestrutura de sistemas que a Localweb provê. Então, é uma empresa que tem se valorizado bastante, tem se desenvolvido tanto do lado do crescimento orgânico, natural, quanto através de aquisições. E a gente entrou começo do ano passado, pequeno, e fomos aumentando essa posição ao longo do tempo. É uma que tem sido importante para a performance do fundo. E dentro dessa pegada de comércio eletrônico, vocês entendem que isso deve continuar e vocês entraram em outras histórias também, outras empresas que estão linkadas a comércio eletrônico, né? Queria que você comentasse. Não, sem dúvida, essa é uma tendência que veio, eu não diria que para ficar, mas ela vai aumentar assim, de forma inexorável na sua participação no dia a dia do brasileiro, né? A gente vai cada vez mais consumir através de canais digitais, como acontece lá fora. O e-commerce vai se expandir, sem dúvida nenhuma. E a gente tem uma série de empresas que se não são diretamente vinculadas ao e-commerce, podem se beneficiar do desenvolvimento do e-commerce. Então, além dos marketplaces, né, que são essas empresas que fazem venda de tudo quanto é tipo de produto, né, no caso do Mercado Livre, no caso da Magazine Luiza, da Via Varejo, né, que são as marcas Casa Bahia e Ponto Frio. Além disso, você vai ter espaço para desenvolvimento de empresas que são focadas em alguns segmentos e são os especialistas, né, que conseguem oferecer produtos e serviços e uma experiência diferenciada para o consumidor naquela vertical, né, naquela especialidade. Então, a gente tem investimentos também nessas plataformas, como é o caso de Mercado Livre e Via Varejo, que eu comentei aqui, mas a gente entrou em alguns IPOs recentes que se beneficiam disso. Ano passado, a gente entrou numa empresa de varejo de moda chamado Grupo Soma, tem algumas marcas bem conhecidas, como Farm, como Animale, e que tem uma vertical de desenvolvimento de e-commerce bastante relevante, tem cada vez mais crescido na participação das receitas da empresa. Isso é um exemplo. A gente tem uma outra que a gente entrou este ano, que é o Westwing, que vende móveis e, vamos dizer, acessórios para casa, com um modelo de venda muito bem definido e diferente, e com uma legião de fãs. Assim, tem uma interação impressionante com os consumidores deles e uma recorrência de compra que chama a atenção de quem olha os dados de fora. Então, é uma empresa também que deve se beneficiar bastante do desenvolvimento de e-commerce. Uma outra que não nasceu no e-commerce, mas que deve se beneficiar bastante também do e-commerce, também no varejo, é a Petz. É uma varejista que vende, enfim, produtos para animais, né, para pets. E esse é um mercado altamente fragmentado no Brasil, um mercado que cresce cada vez mais em relevância na cesta de consumo do brasileiro.
no mercado super fragmentado, em que um player bem estruturado como a Petz tem condição de crescer tanto organicamente quanto via aquisições durante muito tempo. E o desenvolvimento do vertical do e-commerce é um outro canal aqui que a empresa tem se beneficiado demais e deve continuar se beneficiando ao longo do tempo. Uhum. Eu queria entender, tem duas curiosidades, assim, uma a gente está falando de várias empresas e algumas elas são pequenas, né, até poderiam ser classificadas como small caps, isso um pouco o perfil do fundo, porque o fundo investe, como você até já deu, né, falou, Magalu investe em grandes empresas, né, em blue chips até, vocês têm Petrobras também ainda, né, Luiz? Sim. Posição hoje. Então, sim, a gente... Desculpa, então vocês têm grandes empresas, mas a gente mencionou aqui o West Wing, própria Local Web, que acho que é mid-cap, mas enfim, empresas menores, né? O fato de quando a onda dos IPOs, que ainda tem mais de 2 dezenas aí na CVM para sair, transformam o fundo num fundo de small caps? Não, de forma nenhuma. A gente não olha com um foco em small cap ou large cap. A gente olha as oportunidades de investimento que a gente tem à disposição e tenta capturar as melhores alternativas de entregar risco-retorno superior para os nossos investidores, né? Então, eu não tenho uma predileção por tamanho de empresa. Obviamente, a gente tem que gerir liquidez, né? Eu não posso ter uma concentração. Se eu estiver vendo uma oportunidade muito grande numa empresa pequena, ele vai estar limitado. Eu não tenho condição de ter posições grandes em empresas pequenas em função de gestão de liquidez do fundo. Mas as principais posições do fundo são de empresas grandes, né? Como você mencionou, a Petrobras, o Banco BTG, a Mercado Livre, enfim, são empresas grandes e líquidas, né? Algumas das maiores empresas da América Latina estão nesse grupo aí. Mas a gente compõe também o portfólio com empresas menores que a gente espera que cresçam, né? Então, os nomes de crescimento, a gente está buscando, no final das contas, não é tamanho de empresa, está buscando empresas que possam crescer. E uma empresa menor, bem posicionada, com um modelo de negócio diferenciado, em tese, tem mais espaço para crescer, né? Não necessariamente sempre é verdade, mas acontece de empresas menores terem oportunidades de crescimento maiores. Então, a gente compõe bastante nosso portfólio com esses temas, né? Com empresas com potencial de crescimento. Então, recente, tem tido mais de empresas de porte menor, de alto crescimento, e é reflexo também do que está acontecendo no lado de transformação digital, né? A gente tem, com todo o desenvolvimento de tecnologias que vêm se proliferando, eu estaria 2 aqui, né, nos últimos anos, que foram muito, muito impactantes, que foi o acesso a processamento em nuvem e a proliferação de smartphones, né, que permitem empresas se relacionarem com seus consumidores sem necessidade da interação física de agência, né, e agências e lojas, né? Então, a gente, com isso, né, você teve uma queda de barreira de entrada em vários setores e uma proliferação de empresas novas com modelos de negócio inovadores ganhando participação e crescendo. Então, a gente está focando nessas tendências aí. Sim, e de olho em alto crescimento desses negócios, né? Agora, acho que tem também uma questão que deve ir para a mesa de análise de vocês, que é a percepção desses projetos pelo mercado, né? Então, é legal entrar na baixa, mas você mencionou a West Wing, desde o IPO a ação caiu, né? Nessa jornada de ir descobrindo essas boas histórias, enxergar onde tem um potencial de alto crescimento e tal, também tem perdas, digamos, né? Quando ou o mercado não entendeu a empresa, ou, enfim, ou a empresa também fez toda uma narrativa ali no IPO e acabou não entregando. Como que vocês se preparam para isso, assim? No caso do West Wing, por exemplo, que teve perdas aí desde o IPO no preço da ação, que talvez tenha sido uma má repercussão do negócio junto ao mercado, mas também o antes, né? Tentando entender aqui como cabeça de investidor, assim. É uma história que você tem que entender muito antes de o IPO ser ofertado, né? Tipo, a gente conversa com alguns gestores, eles não entram em IPO por entenderem que
tem ali uma assimetria de informação que eles não conhecem o gestor, não conhecem o negócio, e aí eles preferem ficar fora. Eu queria entender como é que vocês fazem essa jornada aí e também como lidar com questões como aconteceu com o Westwing, enfim, acontece com vários IPOs, de as perdas elas já virem aí nos primeiros meses. Não, você descreveu bem, o IPO é uma situação, é um momento de assimetria de informações dos gestores da empresa para os investidores, né? O investidor, a empresa tem todo o incentivo naquele momento ali para valorizar seu negócio, né, e mostrar a foto mais bonita possível. O investidor, por outro lado, não tem tantas informações, tanto histórico de contato com aquela empresa. Então, é um momento de muita assimetria. O que a gente faz aqui, e tem tradição de fazer isso já há muito tempo, é buscar aproximação com as empresas numa fase bem anterior, bem antes deles começarem a falar com outros investidores e a considerar a abertura de capital. Então, para te dar uma ideia, assim, nos últimos 2 anos, a gente teve contato com 160 empresas que estavam considerando fazer abertura de capital, fazer um IPO em algum momento, né? E a gente faz o tempo todo. Para isso, você tem que ter estrutura, tem uma equipe total, que são 30 pessoas, né? A gente tem que ter inteligência e braço para fazer isso, para aprofundar nas análises. Então, a gente acaba tendo esse contato muito antes das empresas fazerem IPO e daí busca se aproximar e começar já a fazer o trabalho de entendimento do setor, né? Conversar, fazer nossas entrevistas com os concorrentes, com os ex-funcionários da companhia, com fornecedores, para formar aqui a nossa convicção, nosso entendimento sobre a empresa, bem antes dela, do momento ali de precificação. Então, a gente acha que com isso a gente consegue ter um entendimento melhor, né, e ter uma chance maior de acertar e não estar tão exposto a essa assimetria. Não que isso, o investimento ele é uma vida em que a gente convive com o erro, não quer dizer que a gente não, com tudo isso, a gente não vai eventualmente errar. Mas a gente, quando toma a decisão de entrar no IPO, a gente toma decisões de investimento com um horizonte de, como eu comentei antes, de 3 a 5 anos. Porque nesse horizonte, a gente não tem dúvida que, por mais que tenha ruído no meio do caminho, seja político, seja do macro, ou seja, inclusive da companhia, às vezes as companhias novas não conhecem dessa comunicação com o mercado e acabam elas mesmas gerando ruídos, né, de expectativa com os investidores. Então, agora, nesse horizonte de 3 a 5 anos, o que prevalece é quanto essa empresa cresceu, quanto ela entregou de lucratividade nesse período, e focando nisso, né, focando em ter esse entendimento, a gente tem segurança de que a gente consegue capturar a criação de valor nessas boas histórias. Então, a gente não está tão preocupado com essa oscilação, caiu desde o IPO, assim, para a gente ainda é bem curto prazo em relação ao nosso ponto de tomar de decisão. Sim, o foco é entender como é que está o desenrolar e olhar nesse prazo, né? Tá ótimo. Luiz, muito obrigada pela entrevista, viu? Imagina, foi um prazer, cara. Bom, então a gente encerra aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Léo Souza, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Obrigada, até lá.